A internet, os desejos, as pressões, tudo parece puxar você na direção contrária da pureza. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho real? E não é só uma teoria religiosa, mas é uma direção prática de vida poderosa. E isso está escondido dentro do livro de Salmos. Hoje nós vamos descobrir juntos que a palavra de Deus é muito mais do que um livro, e sim, ela pode ser o seu escudo, a sua espada, a sua bússola para permanecer firme na palavra do Senhor. Olá, eu sou Renato Neves e esse é o seu canal Bíblia Talk. Se inscreva agora, já curta esse vídeo, compartilha com alguém que está precisando ouvir essa palavra no dia de hoje. Já deixa um comentário aqui embaixo e você sabe, isso que você está fazendo já está ajudando a espalhar essa palavra, essa mensagem com outras pessoas que talvez precisem. Olha só, essa pergunta sobre permanecer fiel a Deus num mundo tão corrompido, ela é uma pergunta que não é minha. Ela foi feita há mais de 3.000 anos atrás pelo salmista no Salmo 119. No verso 9 ele diz assim: como pode um jovem manter a sua conduta? E ele mesmo responde, ele diz assim: vivendo de acordo com a sua palavra. Você vê que o próprio salmista ele responde a pergunta. A resposta está na palavra de Deus. E é hoje mesmo que eu quero conversar com você sobre o efeito poderoso e transformador, sobrenatural da palavra de Deus. Nós vivemos numa época onde para ser jovem e ser saudável espiritualmente é muito difícil, porque nós somos bombardeados todos os dias por todo tipo de influência, seja rede social, seja filmes, seriados, músicas, até mesmo os nossos amigos. E no meio de tanta confusão, de tanta pressão, de tanta tentação, existe uma âncora segura. Qual é essa âncora, Renato? A âncora da palavra de Deus. E eu quero explicar isso melhor para você. É como se você estivesse navegando no alto mar e de repente uma tempestade terrível. As ondas elas começam a vir muito altas, os ventos estão fortes e você precisa de algo sólido, algo firme para que você possa se segurar. Pois bem, meu amigo, esse algo firme, sólido que você pode se segurar é a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma âncora que mantém o barco, mesmo no meio dessa tempestade, mantém o barco da sua vida firme em todos os momentos. No Salmo 119, no verso 105, está escrito assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Agora olha só que imagem poderosa nós temos aqui. A palavra de Deus é como uma lanterna numa noite escura. Sabe quando você está caminhando no escuro e você não sabe para onde ir, qual direção pegar? É uma luz que faz toda a diferença. Mas sabe o que eu acho mais bonito nesse verso? É que o salmista ele usa duas palavras diferentes aqui nesse verso. Ele diz lâmpada e ele também usa luz. E o que isso significa, Renato? Significa que a lâmpada ilumina os nossos passos agora, right now. Isso indica uma permanência, é permanente, é hoje, é agora. E a luz que ele usa aqui, ela clareia o caminho. E isso nos mostra algo para o futuro, a direção certa, o nosso destino. Então deixa eu tentar ser mais prático com você nesse momento. Quando você está enfrentando algo, uma decisão que você precisa fazer, uma decisão difícil na sua vida, você precisa saber qual que é o curso que você precisa fazer, com quem que você vai namorar, se você vai namorar ou se você não vai, qual a carreira que você quer seguir na sua vida. A palavra de Deus funciona para você como se fosse essa lâmpada. Ela ilumina os seus passos e ela clareia o seu caminho futuro. No Salmo 4, no verso 8, está escrito assim: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E aí você pode me perguntar, que paz é essa? É a paz de quem tem a palavra de Deus como guia. É como se fosse o melhor GPS do mundo, é o mais preciso de todos. Você pode entrar numa cidade que você nunca visitou antes, mas com esse GPS, com um GPS confiável, você pode andar com segurança, porque você está sabendo, você está certo que você está indo na direção correta. Mas aqui tem algo que eu quero deixar muito claro para você. Você não pode separar a adoração verdadeira da palavra de Deus. Isso é impossível.
Salmo 119, no verso 33 diz: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu os obedecerei até o fim. O que o salmista está tentando dizer aqui? O salmista ele está aqui pedindo a Deus o poder para poder entender a palavra de Deus, para que ele possa adorar a Deus corretamente. Então você vê que as duas coisas elas não se separam, porque a adoração sem o conhecimento da palavra de Deus é como você tentar tocar um instrumento sem saber as notas. Você pode até fazer algum barulho, mas nunca vai sair uma melodia, uma harmonia bonita. E isso é muito forte nesses dias que nós estamos vivendo, porque tem muita gente que pensa que adorar a Deus é só aquilo que acontece no domingo na igreja. Nós já aprendemos aqui nesse curso que a adoração verdadeira, ela é um estilo de vida e não um estilo musical. Ela é um estilo de vida e não apenas um momento no seu domingo. É como acordar de manhã e escolher viver a palavra de Deus. É como tomar decisões na sua vida baseado simplesmente nos princípios bíblicos. É honrar a Deus com as nossas escolhas diárias. Se você olhar lá em Isaías, capítulo 29, no versículo 13, você vai ver que Deus diz assim: Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Vamos tentar entender o que Deus está dizendo aqui nesse texto. Deus ele não quer uma adoração superficial. Isso é a primeira coisa que a gente já pode afirmar. Ele quer uma adoração que nasce no coração de quem? De quem conhece a Deus, quem ama a palavra de Deus. Não existe como você conhecer a Deus sem conhecer a palavra dele. No Salmo 1, no verso 2, está escrito sobre o homem bem-aventurado. Quem é esse homem? Está escrito assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E é importante a gente entender aqui que meditar na palavra de Deus não é algo rápido, que você faz uma leitura rápida de um versículo antes de dormir. Meditar é você ficar ali ruminando naquele versículo, você ficar mastigando, processando profundamente aquilo que você leu. E é exatamente isso que nós precisamos fazer com a palavra de Deus. Nós precisamos meditar nela, não simplesmente fazer uma leitura dinâmica rápida. E olha só o que acontece na vida de quem medita na palavra de Deus. O Salmo 1, no verso 3, vai dizer: é como uma árvore plantada. Plantada aonde, Renan? Plantada na beira das águas correntes. Ela dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que faz prospera. Essa é uma promessa incrível para quem medita na palavra do Senhor. Quem medita na palavra de Deus se torna como sendo essa árvore que ela é bem regada. Não importa se vem seca, se vem tempestade, essa árvore ela continua verdejante, ela continua dando fruto, ela continua sendo uma árvore frutífera. O Salmo 119, no verso 112, está escrito assim: Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Olha que coisa maravilhosa que o salmista está dizendo aqui para mim e para você. Ele está dizendo que ele fez uma decisão. Qual que foi a decisão dele? Foi de amar a palavra de Deus até o fim da sua própria vida. Quantos de nós podemos fazer essa mesma afirmação que o salmista fez, de poder dizer que a nossa escolha, a nossa prioridade é amar a palavra de Deus? E aqui tem algo que eu preciso que você entenda como jovem. No Salmo 119, no verso 63, o salmista diz assim: Sou amigo de todos os que temem e obedecem os seus preceitos. E esse verso é um verso muito forte, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí que estão assistindo agora, que têm amigos de toda a variedade. Mas aqui o salmista faz um alerta, ele fala algo que é muito forte para mim e para você. Eu fiz a escolha das minhas amizades, baseando elas em quem teme o Senhor e guarda a palavra do Senhor. E o que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo que se você quer ter uma vida pura, se você quer crescer espiritualmente na sua vida, você precisa escolher melhor as suas amizades. Não adianta você tentar viver conforme a palavra e andar com pessoas que zombam dessa palavra todos os dias. Não adianta você querer viver uma vida pura se todos os seus dias, todas as suas amizades ao seu redor só fazem besteira e só fala besteira o tempo todo. É como você tentar fazer uma dieta saudável e viver numa sorveteria. O ambiente que você frequenta e as influências ao seu redor
fazem a diferença na sua vida, você queira sim ou você queira não. Em Provérbios, capítulo 18, no versículo 24, está escrito assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado do que um irmão. E em João, se você olhar lá em João 15:15, você vai ver que Jesus nos chama de amigo. E isso nos mostra que Jesus é o melhor amigo que nós podemos ter. Sabe por quê? Porque ele nunca vai te influenciar para uma coisa ruim. Ele nunca vai te levar para longe de Deus. Ele nunca vai te decepcionar. E quando você tem Jesus como seu melhor amigo, ele te ajuda a discernir quais outras amizades são saudáveis para a sua vida espiritual. No Salmo 119, no verso 114, o salmista diz assim: Tu és o meu abrigo e o meu escudo. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Olha só que imagem maravilhosa nós temos aqui. A palavra de Deus, ela é como o nosso escudo que nos protege dos ataques do inimigo. E justamente no mundo de hoje, você precisa de proteção. Nós precisamos tanto de proteção quanto um soldado que está indo para a batalha. Um soldado, ele nunca vai ir para a batalha desprotegido. Ele usa a armadura, ele usa o capacete, ele usa um escudo, e a palavra de Deus é a nossa armadura espiritual. No Salmo 18, no verso 30, Davi, ele escreve assim: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. E isso aqui, meu irmão, é muito forte. Porque ele diz que a palavra de Deus, ela é provada. E o que isso significa para mim e para você hoje? Significa que essa palavra, ela foi testada e aprovada. Milhões de pessoas ao longo da história da humanidade testaram essa palavra. Elas testaram a palavra de Deus e descobriram que ela realmente funciona. E você sabe contra o que essa palavra te protege? Ela te protege contra as tentações, contra as más influências. Ela te protege contra as decisões erradas na sua vida. Ela te protege contra os relacionamentos destrutivos, contra os vícios, contra a depressão, contra a ansiedade. E em Mateus 4, no versículo 4, quando Jesus estava sendo tentado, adivinha o que ele usou para se proteger? A palavra de Deus diz que ele usou a palavra. Ele disse assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus usou a palavra como uma arma contra a tentação. E da mesma forma, eu e você, nós podemos fazer a mesma coisa. Nós podemos usar a palavra de Deus contra as nossas tentações da nossa vida. E quando nós fizermos isso, nós teremos alguns benefícios na nossa vida, que são os benefícios de quem guarda a palavra de Deus no coração. Quais são esses benefícios, Renato? O primeiro benefício é que você nunca mais vai ficar confuso na sua vida. Numa época que nós estamos vivendo de tanta informação e desinformação, a palavra de Deus é a única coisa que nos traz clareza. Qual que é o segundo benefício? O segundo benefício é que você não estará desamparado, porque a palavra de Deus diz que Deus estaria do lado daquele que ama a sua palavra. Qual que é o terceiro benefício, Renato? O terceiro benefício é a purificação. Porque como nós já vimos nessa lição de hoje, nós somos purificados através da palavra. O quarto benefício é uma alegria genuína na nossa alma. Porque a palavra de Deus nos traz alegria mesmo no meio das dificuldades. E o quinto benefício é a salvação. Nós temos a garantia da salvação. Porque a palavra é um instrumento de salvação na nossa vida. E se você quiser saber, isso não são benefícios pequenos na sua vida. Esses são os benefícios que transformam completamente a vida de uma pessoa. No Salmo 19, no verso 7 e 8, está escrito assim: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Então, se você consegue entender esses versos que nós acabamos de ler, nós vemos quantos efeitos a palavra de Deus produz na nossa vida. Ela restaura a nossa alma, ela dá sabedoria, ela alegra o nosso coração e, além de tudo, ela ilumina os nossos olhos. E isso, meu irmão e minha irmã, é uma transformação total. Em João, capítulo 1, no versículo 1, João escreve assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
O que que isso nos mostra? Isso nos mostra que Jesus é a palavra viva. Quando você conhece a palavra escrita, você conhece melhor Jesus Cristo. É como você conhecer uma pessoa através das cartas que falam sobre essa pessoa. Quanto mais você lê essas cartas, mais você conhece o coração da pessoa que escreveu. E deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia é como uma carta de amor. E essa carta de amor foi escrita diretamente de Deus para você. Mas você pode estar se perguntando: o que que isso significa para mim hoje, em 2025? Como que você pode aplicar isso na sua vida hoje de uma forma prática? Eu quero te indicar algumas coisas, se você me permitir. Minha primeira dica seria que você criasse hábitos de leitura. Você não precisa ler 300 capítulos por dia. Você pode começar com um verso, com um salmo por dia. A segunda dica seria, quando você lê a palavra de Deus, não leia apenas de forma rápida, mas que você possa meditar na palavra. Você pegue um versículo, que você comece a pensar sobre ele, que você mastigue esse versículo de forma devagar, para que você possa entender aquilo que Deus está tentando te dizer. Minha terceira dica para você no dia de hoje, de graça, memorize os versículos bíblicos. O Salmo 119, no verso 11, diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Isso significa que quando você decora versículos bíblicos, eles ficam aí armazenados no seu HD, disponíveis para que eles possam ser acionados pelo Espírito Santo de Deus na hora da sua tentação, naquela hora que você precisa mais. Deus te faz lembrar aquele verso que você decorou. Minha quarta dica para você é compartilhar aquilo que você está aprendendo na palavra. E isso é algo que eu uso muito nesse canal. Ensinar a palavra de Deus, aquilo que você está aprendendo, é a melhor forma de você aprender. A minha quinta dica seria: viva aquilo que você lê. Existem tantas pessoas por aí, tantos pastores, tantos ministros que pregam bonito, que falam a palavra de Deus tão bonito, tão maravilhosamente bem, mas acabam não vivendo aquilo que eles falam. Não adianta de coisa nenhuma você conhecer a Bíblia de capa a capa se você não aplicar ela, se você não aplicar os ensinamentos dela na sua vida diária. No Salmo 119, no verso 165, está escrito assim: os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os façam tropeçar. E isso aqui é uma promessa incrível de Deus para mim e para você. Se você ama a palavra de Deus, você terá muita alegria, muita paz na sua vida. E não é uma paz superficial, é uma paz profunda que vem de saber. Saber o quê? Saber que você está no caminho correto, que você está na direção certa. E se você perceber, a segunda parte desse versículo diz: e não há nada que os façam tropeçar. E o que isso significa, Renato? Isso não significa que você não vai ter problema na sua vida, que você não vai ter um momento de aflição, mas isso significa que quando os problemas vierem sobre a sua vida, e essa é uma certeza, eles vão vir sobre a sua vida, você não vai tropeçar espiritualmente, porque você está firmado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é como uma bússola numa trilha que você está fazendo. Mesmo quando o caminho fica confuso, mesmo quando o caminho parece ser completamente igual, você não sabe a direção que você deve ir. Você sabe que você está indo na direção correta, porque você tem a direção na sua mão, você tem a bússola na sua mão, você tem a palavra de Deus na sua mão. Então, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus não é apenas um livro cheio de histórias interessantes que fica aí na sua gaveta ou fica aí na sua estante. Ela é um manual de instrução para que você possa viver, e não viver simplesmente, mas viver bem, para você ter uma vida bem-sucedida. A Bíblia é como se fosse um mapa do tesouro para que você possa encontrar a sua vida perfeita. A Bíblia é uma receita para que você possa viver uma vida que honre a Deus e traga satisfação verdadeira. Então eu gostaria de te encorajar hoje a fazer como o salmista fez, que você tome a decisão de amar a palavra de Deus acima de tudo até o fim da sua vida. Tome a decisão hoje de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, que você possa tomar essa decisão de viver conforme os ensinamentos da palavra de Deus. E você pode ter certeza que essa sua decisão vai transformar a sua vida de uma forma sobrenatural. Você vai experimentar a paz que excede todo o entendimento.
você vai experimentar a alegria que não depende das circunstâncias e você vai experimentar a segurança de andar no centro da vontade de Deus. E agora, meu amigo e minha amiga, se essa palavra falou com você hoje, eu gostaria de pedir que você compartilhe ela com alguém que precisa ouvir isso. E não se esqueça de curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo o que Deus está ministrando no seu coração através dessa palavra. E se inscreva nesse canal, no canal Bíblia Talk. Isso ajuda demais na nossa missão que nós temos aqui juntos. Que Deus em Cristo te abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo.